Bem-vindos ao Nuclear IA Alagoas, o primeiro canal de podcast sobre medicina nuclear, criado por médicos nucleares, usando diversas ferramentas de inteligência artificial, dedicado a todos os que querem explorar os segredos e avanços desta fascinante área da medicina. Somos João Bruno de Oliveira e Luiz Guilhermo Roncallo e estamos aqui para desmistificar a medicina nuclear, compartilhar conhecimento de ponta e trazer as últimas novidades diretamente para você. Imagine um espaço onde a inteligência artificial se une à expertise médica para criar conteúdo claro, preciso e acessível. Aqui vamos falar desde os princípios básicos até as tecnologias mais avançadas, como PET-CT, terapias com radiofármacos e diagnósticos de precisão. Quer você seja um profissional da saúde, um estudante ou simplesmente alguém curioso sobre como a medicina nuclear está revolucionando o diagnóstico e o tratamento de doenças, este é o lugar para você. Juntos vamos explorar casos clínicos intrigantes, discutir pesquisas inovadoras e responder às suas perguntas sobre essa especialidade que une ciência, tecnologia e cuidado ao paciente. Então prepare seus fones de ouvido, porque no Nuclear IA Alagoas, a medicina do futuro está ao seu alcance. Vamos começar essa jornada? Aperte o play, inscreva-se no canal e junte-se a nós nesta aventura pela medicina nuclear, porque aqui, conhecimento e inovação andam de mãos dadas. No nosso episódio de hoje, vamos conversar sobre o papel do PET-CT no linfoma de Hodgkin LH. Hoje, o Dr. Luiz Roncallo e eu vamos apresentar uma visão geral do papel do PET-CT para médicos nucleares, oncologistas e radio-oncologistas envolvidos no tratamento de pacientes com LH, destacando suas principais aplicações: estadiamento inicial, avaliação da resposta terapêutica, interim e final do tratamento, prognóstico e planejamento de radioterapia. Certo, vamos começar. O linfoma de Hodgkin, LH, é um câncer do sistema linfático com prognóstico significativamente melhorado nas últimas décadas, graças aos avanços no estadiamento, avaliação da resposta ao tratamento e planejamento terapêutico. Nesse contexto, a tomografia por emissão de positrons, combinada com tomografia computadorizada, PET-CT, utilizando 18F-fluorodesoxiglicose, FDG, se tornou uma ferramenta de imagem essencial no manejo do LH. O PET-CT fornece informações anatômicas e funcionais ao detectar a atividade metabólica das células linfomatosas, revolucionando a abordagem dessa doença. Interessante. E quais são as vantagens do PET-CT no estadiamento inicial? Primeiro ponto, acurácia superior. O PET-CT detecta a atividade metabólica aumentada em áreas envolvidas pelo linfoma, mesmo em linfonodos de tamanho normal, ou em locais fora dos linfonodos, sendo mais precisa que a tomografia computadorizada, TC, isolada, ressonância magnética, RM, e outros métodos de imagem. Segundo ponto, avaliação abrangente. O PET-CT avalia a presença de doença em linfonodos cervicais, mediastinais, hilares, axilares, intraabdominais e pélvicos, além de órgãos extranodais, baço, fígado e medula óssea. A aquisição cobre o paciente do crânio até o meio das coxas. Terceiro ponto, informações metabólicas e anatômicas. A integração das informações metabólicas do PET com as imagens anatômicas da TC aumenta a especificidade e a sensibilidade na identificação dos locais de envolvimento linfomatoso. Quarto ponto, o impacto na decisão terapêutica. O PET-CT no estadiamento inicial influencia a escolha entre abordagens terapêuticas mais ou menos intensivas, pois fornece uma avaliação mais precisa da extensão da doença, podendo levar à reclassificação do estágio clínico em até 1/3 dos pacientes. Quinto ponto, na avaliação da medula óssea. O PET-CT apresenta alta sensibilidade e especificidade na detecção de infiltração linfomatosa na medula óssea,
podendo evitar a necessidade de biópsia da medula óssea, BMM, em alguns casos. A decisão de não realizar a BMM deve ser avaliada considerando o contexto clínico e os protocolos institucionais. O PET-CT pode complementar ou substituir a BMM no estadiamento inicial, principalmente quando não há outras indicações clínicas para a biópsia. Finalmente, no planejamento da radioterapia. O PET-CT inicial deve ser realizada na posição de tratamento radioterápico. Os médicos nucleares devem informar ao radio-oncologista a localização precisa de cada linfonodo envolvido, utilizando, se necessário, um atlas comum das estações linfonodais. A descrição precisa do posicionamento do paciente é fundamental para a padronização do relatório e para a terapia de radiação de nódulos envolvidos. Em alguns centros, pode ser administrado contraste intravenoso para a aquisição da TC de atenuação, dependendo da política de cada centro. Excelente! Realmente o PET-CT tem um papel importante na avaliação inicial do linfoma. E sobre a avaliação da resposta terapêutica, o que você pode nos dizer sobre o papel do PET-CT neste tópico muito importante para os oncologistas? O PET-CT é fundamental na avaliação da resposta ao tratamento do LH, tanto em uma fase intermediária, interim PET, quanto ao final da terapia, end of treatment PET. O PET-CT interim, realizado após 1 a 4 ciclos de quimioterapia ou imunoterapia, é utilizada principalmente para prognóstico e para a potencial escalada ou desescalada do tratamento precocemente no curso da terapia, conhecido como tratamento adaptado à resposta ou ao risco. Um resultado negativo no PET-CT interim, ausência de captação significativa de FDG nas áreas inicialmente envolvidas, está associado a um prognóstico favorável e a uma alta probabilidade de sobrevida livre de progressão, SLP, e sobrevida global, SG. Um resultado positivo sugere uma resposta inadequada ao tratamento inicial e está relacionado a um risco aumentado de falha terapêutica. Em pacientes com PET interim negativo, estudos demonstraram a possibilidade de desescalonar o tratamento, reduzindo a intensidade da quimioterapia ou omitindo a radioterapia em certos casos, com o objetivo de minimizar a toxicidade a longo prazo, sem comprometer a eficácia. No entanto, a omissão da radioterapia em pacientes com PET negativo após a quimioterapia inicial em LH de estágio 1 e 2 pode estar associada a um risco aumentado de recidiva precoce. Em pacientes com PET interim positivo, a escalada do tratamento através da intensificação da quimioterapia ou da adição de novas drogas tem sido investigada como forma de melhorar os resultados. Em resumo, o PET-CT interim permite identificar precocemente pacientes com resposta subótima, possibilitando estratégias de tratamento adaptado à resposta. Já o PET-CT realizado ao final do tratamento é essencial para determinar se o paciente atingiu remissão metabólica completa e para prever o risco de recidiva. Um resultado negativo no PET-CT-OT está associado a alta probabilidade de remissão duradoura e excelente SLP. Um resultado positivo no PET-CT-OT sugere doença residual metabolicamente ativa e está relacionado a maior risco de recidiva. Nesses casos, biópsia pode ser necessária para confirmar a presença de doença viável e orientar o tratamento. A interpretação de massas residuais após o tratamento pode ser desafiadora, pois nem toda massa residual representa doença ativa. Embora o PET interim seja importante para adaptar o tratamento precocemente, o PET-EOT mantém sua relevância prognóstica e não pode ser completamente substituída pela PET interim. Em pacientes que receberam imunoterapia, a interpretação do PET-EOT pode ser mais complexa devido a fenômenos como a pseudoprogressão
onde ocorre um aumento inicial na atividade metabólica antes da resposta terapêutica tardia. Critérios específicos para a avaliação de resposta à imunoterapia estão em desenvolvimento. Para interpretar um PET-CT para avaliação da resposta ao tratamento, seja este interim ou final de tratamento, EOT, utilizamos a escala de Deauville. Esta escala utiliza 5 pontos mediante a captação de FDG nos locais residuais em relação à captação no mediastino e no fígado. Um score de 1 ou 2, captação ausente ou menor que a do mediastino, é considerado resposta metabólica completa e resultado negativo. Um score de 3, captação maior que a do mediastino, mas menor ou igual à do fígado, pode representar resposta ou doença residual. Um score de 4, captação moderadamente aumentada em relação ao fígado, ou 5, captação marcadamente aumentada em relação ao fígado, ou aparecimento de novos focos de captação, indica resposta incompleta e resultado positivo. Este score de Deauville é um preditor independente de resultados no LH. Realmente é uma avaliação importante, porque fornece informações necessárias para o oncologista decidir qual será a melhor conduta terapêutica a partir do resultado do PET, seja este interim ou PET no final do tratamento. Agora que a gente já está falando um pouco de terapias usadas no tratamento do linfoma, a radioterapia é uma das ferramentas que podem ser utilizadas no decorrer tratamento do paciente com linfoma. O PET-CT pode ajudar aos colegas radio-oncologistas de alguma forma? O PET-CT é crucial no planejamento e aplicação da radioterapia no LH. Inicialmente, mediante a definição dos volumes-alvo, o pode ajudar a direcionar a radiação para as áreas de doença metabolicamente ativa, minimizando a exposição de tecidos saudáveis e reduzindo efeitos colaterais a longo prazo. Também, a resposta metabólica avaliada pelo PET interim influencia a decisão de administrar ou omitir a radioterapia de consolidação em pacientes com doença inicialmente volumosa que alcançaram PET negativa após a quimioterapia. Estudos demonstraram que, em alguns casos, a radioterapia pode ser omitida com segurança em pacientes PET negativos, enquanto outros sugerem um risco aumentado de recidiva precoce nessa abordagem. O PET-CT também auxilia no planejamento de técnicas de radioterapia avançadas, como a radioterapia de intensidade modulada, IMRT, e a terapia com prótons, visando reduzir a dose em órgãos em risco, como coração e pulmões. A inclusão de subestruturas cardíacas na otimização da IMRT pode reduzir o risco de doenças cardíacas em pacientes com LH. Agora, na avaliação da resposta à imunoterapia. Já ia te perguntar, me diga, como o PET-CT pode avaliar a resposta à terapia neste grupo importante de medicamentos? Com o uso crescente de imunoterápicos, como os inibidores de checkpoint PD-1, como nivolumab e pembrolizumab, no tratamento do LH recidivado ou refratário, o PET-CT também ajuda na avaliação da resposta a essas terapias. O caminho não foi fácil até aqui, embora a interpretação do PET-CT após imunoterapia pode ser desafiadora devido a padrões de resposta atípicos, como a pseudoprogressão, onde há um aumento inicial da atividade metabólica devido à infiltração de células inflamatórias antes da resposta antitumoral efetiva. Houve o desenvolvimento de critérios específicos para a avaliação de resposta à imunoterapia em linfomas, como os critérios LYRIC, Lymphoma Response to Immunomodulatory Therapy Criteria, os quais foram propostos para distinguir progressão verdadeira de pseudoprogressão. Esses critérios consideram as alterações na captação de FDG e outros fatores clínicos e de imagem. Os critérios de LYRIC vêm sendo utilizados na interpretação do PET-CT no contexto dos pacientes em uso de imunoterapias, para monitorar a resposta e identificar pacientes que podem se beneficiar de tratamento adicional ou alternativo. Entendi. Agora, em relação ao prognóstico, o PET-CT conseguiu nos indicar prognóstico nos pacientes com LH?
Existem outros parâmetros quantitativos fornecidos pelo PET-CT, além da escala de Deauville, que possam nos indicar prognóstico. O PET-CT permite a extração vários parâmetros quantitativos, como o valor de captação padronizado máximo, CUV-max, volume metabólico tumoral, MTV, e glicólise total da lesão, TLG. Estes parâmetros fornecem informações prognósticas adicionais e independentes em pacientes com LH. Um MTV basal maior está associado a pior prognóstico. Outro exemplo é a redução do SUV-max na PET interim, é superior à análise visual na previsão de resultados precocemente em pacientes com LH. Obviamente, a utilização generalizada de parâmetros quantitativos enfrenta desafios como a variabilidade técnica na aquisição e reconstrução das imagens e a falta de padronização nos métodos de segmentação para o cálculo do MTV e TLG. A padronização dos métodos de quantificação é fundamental para a reprodutibilidade e comparabilidade dos resultados. Ferramentas de segmentação automatizada, como as baseadas em arquiteturas 3D-UNet, têm melhorado a quantificação de métricas como TMTV e TLG. No entanto, ainda existem desafios relacionados à variabilidade no desempenho da segmentação, ao impacto na interpretação do score de Deauville e à padronização das medidas de TMTV-TLG. E a inteligência artificial, IA, ela tem algum papel para ajudar ao médico nuclear na realização, interpretação ou laudo? Se tiver, quais são os desafios que enfrenta a medicina nuclear com a inteligência artificial? A inteligência artificial, IA, tem potencial transformador em muitas áreas. Na medicina nuclear e PET-CT não é diferente. Aplicações de IA podem auxiliar no agendamento, diminuindo a porcentagem de não comparecimento de pacientes e na melhoria da eficiência departamental. Também pode ajudar a melhorar a reconstrução de imagens. Hoje, as técnicas avançadas de reconstrução com redes neurais convolucionais, CNNs, permitem a redução das atividades injetadas de radiofármacos e da dose ao paciente, beneficiando pacientes mais jovens ou aos pacientes que necessitam de múltiplas varreduras. A inteligência artificial pode aprimorar a quantificação de métricas como volume metabólico tumoral total, TMTV, e glicólise total da lesão, TLG, mediante o uso de ferramentas de segmentação automatizada, como as baseadas em arquiteturas 3D-UNet, facilitando a prognóstico e a estratificação do tratamento. Hoje, a inteligência artificial é usada nos relatórios médicos. Usando os modelos de linguagem grandes, LLMs, é possível aprimorar os relatórios de PET-CT, convertendo relatórios de texto livre em formatos estruturados e melhorando a comunicação com o paciente. No entanto, ainda existem muitos desafios para a IA. Os desafios incluem a variabilidade no desempenho da segmentação, o impacto na interpretação do score de Deauville e a padronização das medidas de TMTV-TLG. Pesquisas futuras são necessárias para abordar limitações como erros induzidos por IA, diferenciação da captação fisiológica e a integração de modelos de IA em fluxos de trabalho clínicos. Com validação e harmonização robustas, a integração da IA pode aprimorar significativamente o tratamento do linfoma, melhorando a precisão diagnóstica, a eficiência do fluxo de trabalho e os resultados dos pacientes. Excelente. Acredito que com as informações aqui apresentadas, podemos concluir que o PET-CT com FDG é uma ferramenta de imagem indispensável no manejo contemporâneo do linfoma de Hodgkin. Suas aplicações abrangem desde o estadiamento inicial preciso e a avaliação da resposta terapêutica, interim e final, até o prognóstico e o planejamento da radioterapia. A capacidade do PET-CT de fornecer informações funcionais sobre a atividade metabólica da doença, complementando os dados anatômicos da TC, impactou significativamente as estratégias de tratamento, permitindo abordagens adaptadas à resposta e potencialmente reduzindo a toxicidade a longo prazo.
O desenvolvimento e a implementação de parâmetros quantitativos padronizados, a integração da inteligência artificial, prometem refinar ainda mais o papel do PET-CT, impulsionando a medicina de precisão e melhorando os resultados para pacientes com linfoma de Hodgkin. A colaboração contínua entre médicos nucleares e oncologistas é essencial para otimizar a utilização desta poderosa modalidade de imagem no cuidado de pacientes com LH. Luiz, obrigado por nos acompanhar hoje neste episódio. Você nos apresentou um ótimo insight sobre o PET-CT e seu papel no linfoma de Hodgkin. Acredito que cada um dos especialistas envolvidos em tratar este grupo de pacientes vai conseguir entender melhor o papel do PET-CT e como utilizar esta ferramenta da medicina nuclear no seu dia a dia. Obrigado a todos por nos acompanhar hoje na Nuclear IA Alagoas. Não se esqueça de curtir e seguir nosso canal. Até o próximo episódio.